Então, pessoal, mais um dia aqui com a nossa live, falando hoje sobre dor e prescrição de exercício com o professor Moacir Bueno, que também é fisioterapeuta, profissional de educação física. É um cara que tem uma experiência bem grande aí na área da educação física e da fisioterapia. E como a proposta das nossas lives... Opa, Moacir, tudo bem? Fala, André, tudo jóia? Tudo bom, meu querido? Estou explicando aqui um pouquinho sobre qual o objetivo da nossa live aqui, tá? E daqui a pouco eu passo a palavra para você, tá certo? Beleza. Então, a ideia, na verdade, da live é a gente proporcionar conhecimento continuado, né? Nesse período aí que a gente está impossibilitado de estar fazendo a graduação, fazendo cursos, enfim, e aproveitar esse período que a gente não é ocioso para trazer conhecimento para as pessoas. E aí a gente traz uma série de profissionais, né, para falar de temas diversos, e hoje está com o professor Moacir Bueno, que é um colega, como eu falei no início aí, um colega de faculdade, é um cara que é estudioso, aí também é fisioterapeuta, e vou deixar um pouquinho da palavra para Moacir falar sobre ele, mas antes disso, pessoal, lembrando aqui, ó, vai no aviãozinho, clica no avião, convida pelo menos 5 pessoas para participar dessa live, ou para ter esse vídeo salvo. Vai no coração também aí, dá um curtir pro Instagram avisar que a gente tá online, tá bom? Moacir, com você a palavra agora, daqui a pouco a gente começa esse bate-papo. Bom, eu sou Moacir Bueno, então assim, a gente já foi colega aí no curso de Educação Física, né? Depois eu fui fazer fisioterapia, curso de fisioterapia, fiz alguns cursos na área de fisioterapia, né, que é alguns cursos de terapia manual, osteopatia, Mulligan, PNF, enfim. E aí fui seguir, paralelo a isso, eu ia seguindo esse caminho da dor, né? Esse estudo da dor. A primeira vez que eu tive contato, eu comecei a pensar, pô, mas então a gente está pensando tudo errado aqui. Como é que funciona esse negócio? Então, e aí eu fui fazer um congresso, participar de um congresso lá em São Paulo, na USP, e aí fui fazer, e me interessei tanto que fui fazer o curso, a pós-graduação em dor na USP. Então eu hoje tô dedicando muito do meu tempo ao estudo da dor, né? Em si, que é tão complexo, né? É verdade. A dor, na verdade, ela tá no dia a dia das pessoas, né? E assim a gente pode até entender que a dor, ele é a dor que a gente vai falar daqui a pouco, que vai falar dor crônica, né? Mas aquela dor é um sinal de alerta, não é isso, Moacir? Na verdade, ela é um sinal de alerta quando a gente pensa em lesão, né? A lesão em si, ela é um sinal de alerta. Mas a gente tem muitas pessoas que não têm uma lesão e ainda ficam com esse sinal de alerta ligado, né? Como se fosse a gente tem, na verdade, um sistema de alerta, né? Um alarme no nosso corpo, e às vezes a gente não consegue desligar ele, né? E por isso essas dores persistentes que duram tanto tempo, né? Você tem uma dor e, geralmente, assim, a dor crônica, ela ultrapassa o limite do tempo que poderia ter se curado, né? Então, às vezes, tem muito isso da gente avaliar aí se realmente tem uma nocicepção, né? Que é a lesão em si, alguma coisa que realmente desencadeia aquela dor, ou se somente a pessoa tem dor, né? A gente associa muito a dor, assim, quem é da área da educação física, aquela dor muscular tardia, né? Que é aquela dor pós-treino, geralmente, que dura o quê? 24 horas, 48 horas. Isso. E um tiro de alerta que a gente tem para os nossos alunos é que se essa dor perdurar por mais tempo, ele começar a investigar, não é isso? A dor muscular tardia, assim, a gente tem algumas... É um processo, assim, totalmente, vamos pensar assim, químico, né? Você teve ali o dano, vai ter uma resposta química, e aí vai ativar os nossos receptores, e aí receptores do corpo que vão gerar uma sinalização, tá? Para que tenha, na verdade, a percepção de dor. Mas o que a gente tem que pensar na dor muscular tardia é que nem todas as pessoas que têm dor muscular tardia, elas vão reagir do mesmo jeito. Então é importante você avaliar qual a condição daquele paciente, né? Se o paciente tem uma dor crônica, aquela dor difusa, bem desproporcional, espalhada, né? Ele já tem aí um indicativo de a gente tentar evitar essas dores musculares tardias, evitar, por exemplo, treinamento excêntrico que favorece a dor muscular tardia,
algumas coisas para a gente tentar modular a dor desse paciente, entendeu? A gente tentar gerar uma analgesia, um bem-estar nesse paciente. Então, nem todo mundo vai obedecer. Não existe uma regra. Quando a gente está falando em dor crônica, a gente não tem uma regra, tá? Então, a gente tem que ter uma abordagem totalmente biopsicossocial, vamos pensar assim. Não só da lesão, da parte biomédica, né? Tentar olhar o paciente como um todo, né? As questões de comportamento, as questões de, por exemplo, se ele dorme bem, se ele não dorme bem. A dor tem influência também de questões genéticas. Então, tem muita coisa para a gente avaliar na hora da gente pensar em como abordar esse paciente com exercício. Entendi. Ô, Diana entrou perguntando se ela vai ficar salva. Diana, a live vai ficar salva, tá? Durante o período que o Instagram permite, mas também a gente vai disponibilizar no canal do YouTube da Proativa Eventos, tá bom? Vai ficar lá disponível para vocês como conteúdo para quem quiser depois aprender um pouco mais com o professor Moacir. Falaste que fizeste uma pós-graduação em dor, né? E o que, assim, antes de falar um pouquinho sobre esse direcionamento teu hoje como especialista em dor, né? Mas como tu eras profissional da educação física, o que te levou realmente a procurar entender sobre a dor? E o que é a dor, na verdade? Bom, vamos por parte. O que me levou a procurar essa parte de dor, na verdade, o que me levou a procurar fisioterapia era porque, como eu fui atleta profissional, então eu vivia no departamento da fisioterapia. Então eu dizia, pô, mas... e vivia com dor, por exemplo, dor na coluna. Cheguei a fazer cirurgia, não melhorei minha dor. Então, assim, pô, mas não era um problema que estava aqui fazendo isso, então tirou, hoje não era para ficar bom, né? Como se fosse simples, tirar um espinho no pé, tira. E aí eu fui vendo que nem todo mundo era igual, que tinha gente que fazia cirurgia e não ficava bom, tinha gente que ficava bom. Então, como é que era esse sistema de subgrupos, vamos dizer assim, né? Vamos pensar em subgrupos, alguns grupos melhorem, outros não. E aí eu fui tentando entender, na verdade, a minha dor, né? E aí eu entrei na fisioterapia. Quando eu fui para a fisioterapia, eu entendi que a manipulação era tudo, eu queria ser osteopata a todo custo, porque eu vou botar as coisas no lugar e tal. Depois eu fui vendo que a coisa não era bem assim, né? E que nem todo mundo tinha, tipo, que nada está fora do lugar. Hoje a gente já sabe isso. E por que alguns melhoravam e outros não? E aí eu fui entrando nesse mundo que a gente chama de mundo da neurociência da dor, né? Você entender os mecanismos que levam você a entender o que é dor e a processar a dor. Então eu fui meio que entrando para descobrir o que eu tinha, né? Porque imagina você tratar... Eu recebia muito aluno e todo mundo dizia assim, não vai em Moacir que ele é especialista em coluna. Ele vai melhorar a sua... E aí eu ficava, pô, eu não consigo melhorar a minha, como é que eu vou melhorar a dos outros? E aí eu ficava doido. Aí eu fui começando a ver que as duas coisas, né, a fisioterapia e a educação física, quando a gente fala em dor, elas andam de mãos dadas. A gente tem que aproveitar mais essa interdisciplinaridade, trabalhar interdisciplinar, né? Mas o grande problema que eu vejo e que escuto também das pessoas reclamando para mim, é justamente isso, André. É porque a gente não tem esse conceito de dor que parte do... Que, na verdade, é uma coisa, vamos dizer assim, meio nova, né? Então, a gente não tem essa informação chegando ao professor de educação física ainda. E é uma das minhas maiores frustrações, porque todas as vezes que eu dou meus cursos, a coisa que eu mais quero ver é a galera da educação física fazendo, para entender como é que é. É verdade. Porque imagina você tendo uma turma, 20 fisioterapeutas e nenhum educador físico. Não adianta muito, porque o produto final, na verdade, o tratamento para dor crônica é exercício, é o carro-chefe. O exercício físico. Então, e aí você tem que entender. Como você está falando, aí o profissional de educação física tem uma oportunidade de aprender conhecimento da dor, que é uma coisa que você falou, relativamente nova. E aí, como é que eu vou trabalhar um exercício físico? Que é uma das perguntas depois que eu vou falar para perguntar a ti. Como é que eu vou trabalhar com aquela pessoa que tem, já vem de uma transição da fisioterapia para a educação física, mas eu não sei trabalhar. Eu estava assistindo uma live um tempo desse que um dos palestrantes estava falando sobre corrida, né? A pessoa teve hérnia de disco, acho que na L4, L5, entre L4 e L5.
e foi perguntado se o indivíduo podia correr. Ele disse, pode. Depende do que, a gravidade que está, não é isso? Isso. Porque é o seguinte, a gente tem que entender, por exemplo, que vamos voltar um pouquinho, vamos falar sobre o que é dor. Só esse termo, o que é dor, manda bronca, né? A gente já passa aqui 2 lives falando sobre isso, eu falo isso sempre. Então, mas vamos tentar resumir. Dor é definida pela Associação Internacional do Estudo da Dor como uma experiência sensorial e emocional desagradável, tá? Então, se é uma experiência, já é subjetivo. Então, cada um vai reagir de um jeito, tá? Se é subjetivo, é totalmente individual, tá? E principalmente, ela pode ser moldada a experiências anteriores, né? Se eu tive uma dor que me incapacitou, eu volto a ter essa dor. Então, tem muita coisa envolvida. Quando eu falo de sensorial, ela remete, por exemplo, à visão, né? Ao que eu estou vendo, ao que eu estou sentindo, o cheiro, o áudio, né? A audição. Tudo isso interfere. E principalmente, que eu falo, e principalmente, mais ainda, vamos pensar assim, essa redundância, na dor crônica, né? Então, se eu tenho as emoções estão diretamente ligadas ao processamento da dor, né? Uma pessoa que está depressiva, por exemplo, ela vai ter um aumento dessa dor. Uma pessoa que está mais triste, uma pessoa que ganhou na Mega Sena, a dor melhora. Então, as emoções elas estão totalmente ligadas a isso. E quando ela fala de desagradável, o que pode ser desagradável para um, pode não ser para o outro. Então, eu tenho aquelas pessoas que adoram ficar apertando um ponto de gatilho, né? E tipo assim, para mim pode ser horrível, eu detesto. Eu conheço uma. Então, tem gente que não pode ver um fisioterapeuta, aperta aqui, né? Então, às vezes o que é desagradável para um não é desagradável para o outro. Então, e fora isso, associado à lesão real ou potencial. Então, assim, eu posso realmente ter uma lesão ou não. Então, vai depender muito do estado emocional, da experiência, né, das questões sensitivas, de como eu vou dar as sensações do meu corpo. Isso tudo vai interferir no processamento da dor, né? Imagina você botar uma pessoa para agachar, que morre de medo de agachar porque tem dor no joelho. Imagina a expectativa, imagina o quão desagradável pode ser para ela, apesar de ser muito simples para a maioria. Tá? Então, isso tudo a gente tem que ver na hora de prescrever um exercício, né? Então, não tem jeito, você não tem como fugir dessa regra. E aí a gente tem emoções, dor e cognição. Tudo junto e misturado. Elas não se separam, é difícil você separar isso aí. Aí, já tem gente aqui, né? A Dani. É verdade. Ela que eu falei que não pode... Tá com o ombro parado aqui, André aperta aqui, André... Ela aproveita mesmo. E às vezes isso pode ter um efeito rebote, pode piorar, pode sensibilizar o tecido. E aí você aperta hoje e amanhã você quer que aperte mais, né? É verdade. Então, porque a sensação, ela libera também a endorfina, né? Então vai a sensação de prazer, e aí ela vai estar estimulando que sempre tenha... Libera analgésico, né, Daniel? Aí, então, dá um abraço a Rafael Perrier, que entrou aí também na live, ele vai estar aqui com a gente amanhã. Vai estar com a gente aqui amanhã fazendo a nossa live com ele. Lembrando, pessoal, que tem aqui embaixo também uma interrogaçãozinha. Se tiver alguma dúvida para tirar nesse momento que a gente está conversando aqui com o professor Moacir, faz a pergunta aí também, tá? Clica no aviãozinho e compartilha essa live para o pessoal estar aprendendo cada vez mais. Aqui eu estou dizendo que essa live está sendo importante para mim também, Moacir, que eu estou aprendendo muito. Como eu e Dana, a gente está sempre trocando aqui, né? Trocando ideia com os profissionais qualificados. Então, assim, está me atualizando e isso é importante para o crescimento da profissão, como você falou, né? Então, a ideia da multidisciplinaridade tem que ser trazida para a realidade nova do mercado, eu acredito. Né? Acho que a gente tem que andar junto, a educação física, quem puder fazer o curso de fisioterapia faz, e vice-versa. Acho que anda bem junto. E aí vem Fala. Para a gente ter uma ideia, a gente tem na dor lombar o primeiro lugar em dor incapacitante por dias vividos com incapacidade. Então, assim, a gente tem 60 milhões de pessoas no mundo vivendo com incapacidade. E a gente sabe que dor lombar não quer dizer que você tem uma hérnia. A gente tem aí a dor lombar inespecífica, que a gente chama. Não é porque não tem uma causa, é porque não tem uma causa, a gente não sabe definir aquela causa específica. Tá? Ela é um complexo, né, de coisas. Então, a gente tem aí 90% a 95% dessas dores como inespecíficas.
Então não tem muito. Tem gente que tem hernia de disco e não tem dor, é assintomático, e a gente vai vendo essas alterações de imagem com a idade. Então, saber como é que a gente vai trabalhar esse paciente é a coisa mais importante do mundo, né? Para a gente parar de ficar, por exemplo, a gente tem pessoas que a gente vai trabalhar o core, tem pessoas que a gente vai ter que desativar esse core, fazer com que ele relaxe esse abdômen. Então, não é tão simples quanto a gente pensa, assim, eu vou fazer core, eu vou fazer alongamento, né? Vou cuidar da postura. A gente não tem muita relação, a gente tem algumas associações com isso, mas não tem relação nexo causal com isso. E aí vem uma coisa da questão também que a gente fala da própria avaliação física, né? Da avaliação não só física, mas uma avaliação da maneira geral, avaliação do histórico da pessoa, se o indivíduo ele é sedentário, se passa muito tempo sentado, a forma que ele trabalha, né? Tudo isso está correlacionado. E aí, falando em relação à questão da dor crônica, especificamente, hoje, tu acredita que esse tipo de dor é um mal, vamos dizer assim, que está inserido bastante na sociedade? Com certeza. Né? A gente tem aí uma prevalência altíssima de pessoas com dor. Por exemplo, a gente tem, a dor lombar. A gente tem 80% das pessoas vão ter alguma experiência de dor lombar um dia na vida. Então, e a cronificação disso se dá para menos de 50%. Então, a gente tem vários fatores que são ligados a isso. Principalmente hoje, André, é o estilo de vida. Né? O estilo de vida, exercício, não ser sedentário, alimentação, sono, estresse, ansiedade, tudo isso tem uma relação bidirecional com dor. Então, a gente precisa, às vezes, pensar muito no nosso estilo de vida, mudar um pouco o nosso estilo de vida. Eu estava conversando com os amigos e falando que a única certeza que a gente tem, por exemplo, vamos pensar nos nossos dias de hoje. O que a gente tem de maior certeza? Que as pessoas mais saudáveis são as que têm menos chances de ter piores resultados se forem infectados. E como é que a gente consegue isso? São pessoas que têm estilo de vida saudável. Lógico que não é uma regra, mas essas pessoas que têm comorbidades poderia ser evitado só com exercício, por exemplo. Então, hipertensão, diabetes, muita coisa a gente podia ter, obesidade. Isso tudo é fator de risco. Né? E a gente podia. Então, o exercício ele é bom para tudo, cara. Só é a gente saber entre a dose e o remédio e o veneno, né? Aí a gente tem que ter uma dose. Como eu estava vendo, tu estava na live agora anterior, deu uma entrada rapidinho, que eu estava também fazendo outro serviço aqui, e eu entrei na parte que você falou justamente sobre essa questão do exercício físico, ele ser o remédio, né? O exercício físico ele é o remédio de todos os males, vamos dizer assim. Porque, como você também está afirmando, mais de 90%, vamos dizer assim, das pessoas que praticam atividade física têm uma chance maior de não ser acometido da doença. Isso. A gente tem aí o exercício como remédio, vamos pensar assim, para mais de 20 condições de doença. Tá? Então a gente vem aí para doenças neurológicas, doenças cardiovasculares e hoje inclusive dor. Né? A gente tem remédio para uma dor de inflamação, a gente tem remédio para uma dor de neuropática, a gente tem remédio para uma outra condição de dor mais rigorosa. E o exercício ele atua em todas essas vias. Então, é uma forma da gente modular a dor, de diminuir a dor. Né? A gente tem que pensar que a gente libera analgésicos também. Mais potentes até do que os que a gente toma. Então, como é que eu vou fazer para liberar esses analgésicos? Né? Nem todo mundo vai ser igual, mas a gente tem uma prevalência grande aí de pessoas que respondem bem ao exercício. Muitas vezes, eu ficava me perguntando quando eu estava no curso de fisioterapia que tinham coisas que eram contraindicadas. Não, se o paciente tem, se ele tem isso, se ele tem aquilo, ele não pode fazer isso, não pode fazer agachamento. O fisioterapeuta morre de medo, né, de ver peso. Alguns, né, a grande maioria, morre de medo de ver uma pessoa agachando com 100 quilos, ele acha que o cara chegou, pegou aqueles 100 quilos e foi agachar. Não é bem assim. Então, a gente sabe que é uma das formas da gente modular a dor, essas pessoas que fazem atividade, que são mais ativas, elas têm uma tendência a ter uma melhor analgesia, tá? E uma diminuição da dor. Então, é super seguro fazer exercício, vamos pensar assim. A gente tem que botar as pessoas para fazer exercício. É verdade. Dá um abraço aí para Marcos, que acabou de entrar aí também. Então, um abraço aí para ele. Então, assim, ficar parado é a pior forma de fazer para aliviar a dor. Pô, campeão olímpico na área aí, ó. Ricardo.
Ricardo, abraço. Dando moral. Quem tem moral, tem moral, rapaz. Ele tem moral, ele. Foi a única coisa que eu fiz quando eu joguei vôlei de praia. Não ganhei dinheiro, não. Eu ganhei por lesão e tive muita dor e amigo só. O resto... Infelizmente o esporte no nosso país é de muito desvalorizado, né? Então tem atletas... Mas faz parte. Esse é outro assunto. Isso. Então, assim, no teu ponto de vista, que a gente está conversando aqui agora, então, para tratar dor crônica, a pior coisa que tem é ficar parado. Isso. Hoje a gente tem um repouso como contraindicação absoluta, né? Se você tem dor, se mexa. Tá doendo muito, sei lá, o meu punho. Então vai mexer a perna, vai caminhar, vai fazer um exercício aeróbico. Uma das formas da gente modular a dor é justamente isso, né? O paciente tem muita dor no ombro, realmente não está conseguindo fazer muita coisa. Eu posso fazer, por exemplo, um exercício resistido para a perna. E ele vai se sentir bem melhor. Entendeu? No final do treino, eu posso fazer um exercício aeróbico. Eu posso tentar fazer com que... O que a gente tem que pensar é o seguinte. Vamos pensar que a dor é o fogo, certo? E o bombeiro seria justamente essas atividades. Fazer atividade física, boa alimentação, sono, estresse, tudo isso, tá? E como é que eu faço? Agora, do mesmo jeito, eu posso jogar álcool, né? Aí é fazer ser sedentário, aumentar a obesidade, tem outras coisas. Então, a gente tem que pensar sempre no exercício como uma forma de apagar a dor, tá? De diminuir a dor. Mas também ter consciência de que nem todas as pessoas, infelizmente, a gente não vai conseguir fazer essas pessoas perderem a dor, né? Acabar com a dor delas. Mas a gente tem que pensar em devolver função, devolver outras coisas para a gente poder ir melhorando aos poucos, né? Ter uma melhor qualidade de vida, né? A dor, como você disse, ela pode... E não tem mágica, não tem esse negócio de eu vou chegar no consultório, vai me alongar, vai me manipular, vai fazer isso, botar as coisas no lugar. Não é bem assim, tá? Isso tudo faz parte do tratamento, mas quem tem dor crônica tem que pensar que ele faz parte desse tratamento também, entendeu? Faz parte da equipe, ele faz parte da tomada de decisão, tá? E aí a gente vai para as preferências do paciente também. Se ele gosta de fazer natação, eu não vou botar o cara para correr porque ele não gosta da natação. Então, não tem um exercício melhor, André. O que tem de melhor é se mexer. Então, assim, nem melhor e nem pior na literatura. E aí vai na avaliação física também, né? Saber qual a atividade que ele gosta de praticar, para não pegar um cara que é nadador, jogador de vôlei, e colocar ele para fazer musculação, lá agachamento, não fazer qualquer outro, um crossfit, por exemplo, né? Eu peguei uma paciente que ela gostava do crossfit, ela adorava o crossfit. Então, assim, como é que eu vou fazer? Vou tirar o crossfit dela? Não, a gente vai adaptar o crossfit para a condição que ela está naquele momento. Tá? Não quer dizer que é uma condição que ela nunca mais vai poder fazer. Nós estamos nessa fase, eu quero que você faça isso, isso e isso. Tá? Dentro da condição dela. Tá? Por exemplo, eu não vou pegar meu mestre de capoeira aqui, meu amigo mestre Mula, eu não vou chegar para ele e dizer, não joga capoeira. Né? Então, assim, vai fazer, vamos tentar tratar para ir melhorando. É o que a gente faz. Utilizar a modalidade esportiva para fazer um processo de melhoria dele, né? Utilizar, na verdade, o que ele mais gosta, entendeu? Tipo assim, para ter uma aderência. O que a gente precisa entender é que o exercício ele não precisa ser um fardo. Porque ele é um fardo para muita gente. Você pega um cara sedentário, um cara... Então, ele vai começar a sentir algum desconforto, ele não gosta de exercício. Então, qual é o que você mais gosta? Eu gosto de andar de bicicleta. Então, tá tudo certo, então vamos andar de bicicleta. Né? E aí, a gente vai tentando... Se ele tiver alguma limitação aí por movimento ou a dor que estiver limitando ele, no caso aí você como fisioterapeuta e profissional de educação física, que o cliente tiver essa limitação, você vai saber que tipo de atividade ele vai poder fazer na bicicleta, por exemplo, né? Isso. E aí, por exemplo, ele tem uma dor no joelho, aí eu vou modulando ali, eu vou ajeitando a altura da sela para diminuir o ângulo ou para aumentar o ângulo, depende muito do desconforto dele e da condição dele. Mas o que a gente sabe é que eu não posso estar dizendo para esse paciente, por exemplo, tem gente que acha que não pode mais abaixar, que não pode dobrar o tronco, né? A gente sabe que pacientes com dor crônica, eles têm alteração também de contração muscular, do core, dos paravertebrais. Então, assim, a gente tem algumas condições que a gente chama hoje, André, de condição mal adaptativa, controle motor mal adaptativo. Então, por mais que você mande, sabe aquele cara que vai fazer um stiff e ele não consegue fazer com a coluna estendida, né? Ele vai fazer com a coluna bem dobrada. Então,
outros não conseguem flexionar a lombar. Então a gente tem aí, já na literatura estabelecido, por exemplo, do Sullivan, que é um grande pesquisador que a gente tem na área, ele fala sobre isso, né? Que é uma disfunção do sistema de controle do movimento e uma disfunção do sistema de movimento. Então, isso tudo a gente tem que avaliar, né? E normalmente isso é uma condição mal adaptativa dele, né? Ele meio que aprendeu a crer que aquilo ali não pode mais dobrar, ele escutou de alguém que ele não pode mais dobrar, porque é muito comum. Aí ele tem dor nas costas, como é que ele vai agachar? Né? Pô, mas o cara agachou 2 meses, 3 meses, 5 meses seguidos aqui, machucou hoje. Aí todo mundo, tu sempre machuca, tá? Mas, pô, não foi por causa, provavelmente, do que ele estava fazendo. Ele estava fazendo isso 5 meses atrás já. Então, tem que interpretar bem o que principalmente quando a gente fala... porque a gente não tem como separar, né, cara, assim... E quando a gente fala de modular a dor, diminuir ou aumentar a dor, a gente tem, por exemplo, as emoções, né? E aí entra um comportamento. O cara tem medo relacionado ao movimento, tá? Isso é uma das queixas mais... E aí ele entra num processo de medo e evitação do movimento, e aí ele vai ter uma experiência ruim, ele vai entrar num comportamento de catastrofização, tá? Afeto negativo da coisa. Tipo, catastrofização que a gente fala... é quando tudo está ruim. Ele toma uma dimensão muito maior do que o problema dele tem. E aí ele vai entrar nessa bola de neve, vai entrar num processo de até chegar num processo de incapacidade, tá? De desuso mesmo. Ele vai parar de mexer pela região. E aí ele vai ter várias alterações. Então, como quebrar esse ciclo? Isso é que é o mais importante para a gente, entendeu? E é isso que falta, às vezes, quando a gente pensa em mandar para o profissional de educação física. É a minha maior... Tipo, imagina... Eu doido para fazer as coisas, pessoal da educação física, mas a gente não tem não tem adesão. É verdade. Né? Tem muito pouca gente que fez o meu curso da parte da educação física, pouca. Então, seria interessante porque quando você começa a prescrever exercício, a gente tem que pensar em analgesia, né? Em gerar um conforto para o paciente. Mas nem sempre vai gerar. Mas a gente tem que estar meio que casado com as orientações nossas. E às vezes o profissional não precisa ser especialista naquilo, mas ter o conhecimento. Como eu digo assim, quem prescreve treinamento, quem trabalha com prescrição de treinamento, que é personal trainer, trabalha em academia, eu sempre falo assim, que ele tem que entender um pouco de cada coisa para poder o seu trabalho ser bem feito. Ele tem que saber de nutrição esportiva, saber, não é prescrever. Ele tem que saber de lesão, para saber até que ponto ele pode fazer aquele tipo de movimento, né? Ele tem que saber também de psicologia, para tratar as pessoas, né? Isso. Eu gosto muito de usar o exemplo do T, né? Porque o que é o T? O T, a gente tem um conhecimento superficial sobre várias coisas, né? Em cima, e a gente tem o conhecimento específico, aprofundado no que a gente está disposto a fazer. Um exemplo, eu vou trabalhar com, sei lá, vamos pensar em reabilitação de LCA. Então, eu tenho que ter um conhecimento muito aprofundado naquele tipo de coisa, e eu tenho que ter um conhecimento superficial sobre várias outras coisas também. Então, isso tudo faz muita diferença, né, na hora da gente... Porque quando eu penso em exercício, vamos lá, a gente tem, na verdade, dor é uma coisa que dói no corpo, mas que vem do cérebro. Vamos pensar assim, tá? Se eu não tenho cérebro, eu não tenho dor. Então, o cérebro é o grande manda-chuva disso daí, tá? Só que no meu corpo inteiro, a gente tem espalhado um monte de sensores, vamos botar assim, que seria o sistema de alarme, tá? Esse sistema de alarme, vamos dizer, caiu um peso de 1 kg, ele vai me mandar essa informação, caiu um peso de 1 kg. Mas, às vezes, esse meu sistema de alarme ele está alterado. Então, cai um peso de 1 kg, ele vai interpretar aquilo como 10, 20, tá? Dependendo, eu posso ter uma dor desproporcional, tá? Então, isso tudo eu tenho que estar em comum acordo, vamos dizer assim, quando eu estou avaliando um paciente ou um cliente para prescrever exercício, porque nem toda dor ela é originada realmente de uma lesão. Eu posso ter um processo mal adaptativo, né? Um processo mal adaptativo, grande Fabi, então eu posso ter um processo mal adaptativo e o meu corpo está mandando uma sinalização de que ainda existe uma ameaça, vamos dizer assim, tá? E aí ele não desliga o alerta. Então, isso é que é um dos grandes problemas quando a gente fala em dor crônica. E a gente tem um sistema de analgésico natural do nosso corpo,
tá? Que na verdade a gente tem um filtro no nosso corpo para filtrar todas essas informações que a gente recebe desses inúmeros receptores. Então, quando a gente pensa na prestação de exercício, a gente tem que pensar em analgesia para quem tem dor crônica, porque normalmente, numa condição de dor aguda, a gente tem realmente um valor biológico para aquilo ali, de proteção, de alerta, para a gente ter cuidado com aquela região. Se eu torço um pé, eu vou parar de pisar, porque realmente tem. Sim. Mas vamos supor que eu já passei aí 3 meses e eu estou ainda com dor naquele pé. Já deu tempo de cicatrizar. Então, o que seria isso? A dor crônica, para a gente, ela não tem nenhum valor biológico, tá? Valor de alerta. É totalmente um processo mal adaptativo do nosso corpo. Então, a gente não associa a dor crônica a uma lesão, realmente, tá? E ela pode ser secundária a várias coisas. E uma das formas da gente modular todo esse sistema é justamente as questões emocionais e comportamentais, né? Pessoas que têm medo de se mexer, que é o que a gente mais vê na academia. Será que eu posso fazer isso, né? Será que eu não posso? E muitas vezes essa informação vem da gente, profissional de saúde, né? Sim. Então a gente precisa entender bem esses requisitos, vamos pensar assim, para que a gente for prescrever um exercício, né? É verdade. E aí vai a importância da formação continuada, né? Através de cursos, de palestras, porque cada vez mais qualifica. Aí você tem profissional que é palestrante, no caso você é palestrante, é profissional de educação física, tem conhecimento de exercício físico, é fisioterapeuta, tem esse conhecimento também da fisioterapia, se especializou em dor. Então, o que a gente mais vê dentro de academias também são pessoas com esses receios psicológicos, né, em relação ao movimento. E aí, às vezes, pega um profissional que não é qualificado, vamos dizer nesse termo, né, e não sabe trabalhar com essa pessoa, então vai gerar mais medo nela e acaba sendo a pessoa que vai desistir futuramente da prática do exercício físico. Eu costumo receber, assim, eu faço parceria lá com o pessoal, né? E eu costumo receber muita queixa dos profissionais, às vezes. Hoje melhorou um pouco, porque a gente vai conversando, vai instruindo. Mas, se eu tenho um paciente aqui que é todo cheio de frescura, cara, tudo dói, faz isso aqui dói, faz aquilo dói. E um dos processos que a gente tem que entender nesse tratamento, principalmente nessa coisa de se relacionar com outra pessoa, é o processo da empatia, né? Se você não tem empatia, e empatia justamente não é você ter pena do outro, é você se colocar no lugar do outro. No lugar do outro. Então, se eu não me coloco no lugar daquela pessoa, eu não vou entender o que ela está sentindo. Imagina você chegar a ter dor todos os dias, não ter nada no exame, e você não saber o que você tem, todas as pessoas questionando, dizendo que é psicológico, já é mais uma coisa negativa. A dor, ela é influenciada por fatores psicológicos, mas ela não é psicológica. Se uma pessoa diz que tem dor, então ela realmente tem dor. Então a gente não tem que estar desconfiando, a gente só tem que avaliar para ver como é que a gente pode fazer para ajudar essa pessoa. Dependendo do grau, aí vai para a questão da classificação. Existem graus de dor para poder a pessoa, como você mesmo disse, né? A pessoa tem que fazer exercício físico, mas existe um processo de transição. Existe essa divisão em relação à dor? Não sei se eu entendi direito. Vamos lá. Vamos pensar assim, que a dor, a gente tem uma escala de dor, certo? Como se fosse a escala de Borg. Vamos pensar assim. Então a gente tem uma escala de dor, tá? Que é muito usada. A gente tem outros questionários também, por exemplo, inventório breve de dor. Mas a escala de dor, ela vai pontuar de 0 a 10 a tua dor, onde 0 é dor nenhuma e 10 é a dor maior do mundo. Aí eu costumo dizer o seguinte, como dor é subjetiva, você chega para o paciente e faz de 0 a 10, qual a sua dor? Ele vai dizer 9. Tá, agora 0 é dor nenhuma e 10 é uma pior dor do mundo, uma cirurgia sem anestesia. Quanto é a sua dor? Aí ela fala, 4. Então, tudo é uma questão de parâmetro, né? Então, a gente tem que estar avaliando. E uma das maiores dificuldades que a gente tem na prescrição de exercício é justamente você fazer essa parte do... como é que eu posso dizer? Você mensurar a dose. Não existe uma dose específica para que a gente tenha analgesia, por exemplo. Então, quando eu tenho a dose que a gente fala é quantidade, tempo e a duração por meses, por exemplo, desse exercício. A gente não tem como quantificar muito isso, né? Ainda não tem estabelecido na literatura, né? É diferente, por exemplo, de hipertrofia com tanto tempo, fazendo uma dieta assim, sabe? Eu vou ter mais ou menos um resultado. Na dor, a gente não tem muito isso, porque são vários fatores que influenciam na prescrição. Então, eu não tenho muito
Você pega um paciente, por exemplo, com fibromialgia. Fibromialgia é uma síndrome, tá? De dor difusa, tá? Espalhada no corpo todo, que leva também às questões do sono, várias coisas envolvidas, tá? Uhum. Então, essas pessoas elas não têm uma boa analgesia. O que é isso? O sistema de alarme dela não funciona muito bem, então ela tem dor só em tocar, tá? Às vezes até uma roupa, o peso da roupa dói. Elas não produzem os analgésicos necessários para o nosso corpo. Então, imagina você trabalhar com uma pessoa que vai ficar dolorida e não produz analgésico para melhorar, né? Porque pessoas normais, quando terminam, por exemplo, uma atividade, uma corrida, elas vão se sentir super bem. Pô, legal, me gerou um monte de analgésico. Mas imagina você não ter essa sensação de bem-estar. Então, preciso avaliar isso daí também, né? É uma das coisas mais difíceis. Eu tenho alguns pacientes, eu fui dar uma aula numa outra academia, né? Eu sempre estou na R2, e eu acho que o povo ficou me olhando assim e fez, cara, esse cara deve ser o maior enrolão, porque eu botava a pessoa... o que era eu tentando dosimetrar, fazer uma dose, né, para o exercício dela. Então, eu botava ela na esteira, e aí eu fazia 4 minutos com ela. Tirava ela de lá, eu ia para o chão, fazia alguns exercícios de mobilidade, fazia alguns exercícios para ela se mexer. Não estava muito preocupado com o que eu estava fazendo, eu queria que ela se mexesse, dar alguns movimentos para ela perder um pouco o medo. Então, eu voltava para a esteira, fazia mais 4 minutos, aí eu voltava para a musculação, fazia 2 exercícios só, tipo leg press e uma puxada, um exemplo, só grupos maiores. Voltava para o chão, fazia mais alguns exercícios de mobilidade e liberava ela. Então, meu treino com ela levava meia hora no máximo. E era uma coisa que eu não podia levar ela à fadiga, porque ela não ia produzir analgésicos. E eu precisava trabalhar essa farmácia dela, botar os caras da farmácia para trabalhar, começar a produzir analgésico, né? Mas antes disso, eu tinha que pensar em não piorar a dor dela, né? Então, eu acho que todo mundo pensando assim, pô, esse cara é mó enrolão, olha o que ele faz com ela, não faz um rolinho, não faz nada. E aí, tipo, eu fazia... É o que ela precisa, né? É o que ela precisa, justamente. É nesse ponto que eu ia tocar agora que você estava falando, eu ia falar da fibromialgia também, mas aí você entrou nesse ponto importante, né? Que nós, profissionais da saúde, que a educação física é reconhecida hoje como profissional de saúde devido à CBO, enfim, é outra coisa que a gente vai falar futuramente depois, mas que a gente tem que mudar essa ideia de que as pessoas vão para a academia ou vão para algum centro de treinamento buscar apenas estética, hipertrofia. Como você mesmo falou, você tem uma pessoa que é a sua paciente, mas está treinando exercício, e aquele exercício que você passou para ela foi suficiente para que ela tenha uma qualidade de vida. Então a gente tem que mudar esse pensamento. E justamente é o que eu sempre falo para as pessoas. Essas pessoas que têm dor, elas também querem uma hipertrofia, elas também querem melhorar da dor, elas também querem se sentir bem no biquíni, na sunga quando for para a praia, ela quer um bem-estar, ela quer dormir melhor, entendeu? Mas isso é consequência, né? Então assim, não é só isso da gente pensar em eu só quero... É porque eu vejo muita gente se dedicando à hipertrofia, se dedicando a emagrecimento, o que é bacana, o que é bom também, porque realmente é um público muito alto, né? É um público, assim, tem uma grande quantidade de pessoas. Mas a gente tem uma infinidade de pessoas com dor, tá? E que as pessoas não estão sabendo trabalhar com elas. Tem pessoas que têm dor, você bota para fazer exercício, ela vai por causa dessa via analgésica que eu falei, né? Ela libera, ela tem uma condição de liberar analgésico, então ela vai e vai embora. Eu, por exemplo, eu tenho dor no joelho, mas quando eu estou fazendo agachamento, quando eu estou botando força ali, eu melhoro, porque a minha via analgésica é muito boa. Mas eu sei quando eu posso e quando eu não posso fazer, né? É diferente. Então, tem esse público que é um público que eu acho que as pessoas não estão vendo muito, ainda se associa muito, eu ainda pego pessoas que são, assim, tem bastante seguidores, botando lá que alongamento do isquiotibial, encurtamento do isquiotibial é a causa da dor lombar. Cara, a gente não tem como associar alongamento com dor lombar. Tem muita gente que não toca no joelho e não tem dor, não tem nada.
tem muita gente que encosta a cabeça no joelho e morre de dor nas costas. Então, a gente tem que ter causa e associação. Por exemplo, vamos falar aqui do meu mestre Mula, que ele está dizendo, eu sou assim. Ele chegou lá e aí foi engraçado. Eu disse, ó, isso aqui geralmente a gente trata muito com alongamento, vamos pensar assim. Mas aqui, pô, tu não tem nenhum encurtamento, então a gente não tem nenhuma associação com isso, né? Tem muita gente, na verdade, que ainda se pega nesse modelo de que se eu tenho uma lesão é porque alguma coisa está errada e a gente deixa de olhar para o centro do comando, né? Que é o cérebro. O cérebro, na verdade, é quem faz a dor. Vamos só dar um exemplo do cara que tem um membro fantasma. Ele perdeu o braço. Quando ele perdeu o braço, ele ficou com dor. No braço que ele perdeu, tá? Ele sentia cócegas, ele sentia queimação, ele tinha dor. Então, isso, na verdade, foi o gatilho quando eu fui começar a estudar dor. Uma vez falaram isso no curso e eu disse, pô, é mesmo, será que a gente está tratando do lugar certo? Como é que eu vou tratar esse meu paciente? Então, todas as coisas vão ser direcionadas justamente para o nosso sistema nervoso, para o cérebro. É como ele vê aquilo ali, tá? A gente tem um sistema somatosensorial que é justamente esse que vai fazer essa relação, vamos dizer, das regiões do corpo com o cérebro. Então, a gente precisa trabalhar esse sistema somatosensorial. Não adianta eu estar trabalhando ali um braço, por exemplo, que ele não tem. Ou um braço que ele tem, às vezes, e o problema está lá em cima, está no comando, né? Então, é tudo muito complexo. Não é uma coisa assim... Tem que quebrar paradigmas. É verdade, todo dia. Imagina eu chegar todo dia para trabalhar. Eu trabalho de 6 da manhã até meio-dia, né? Como personal, né? Personal entre aspas. Eu sou um terapeuta personal, sei lá. Personal. Então eu vou lá. Utilizando o conhecimento das duas para ser personal. É verdade. Então, aí eu vou. Às vezes eu chego para trabalhar com imagina, os caras passam. Normalmente, meu braço está doendo hoje. Hoje está não sei o quê. Imagina se você não souber realmente o que está fazendo, é meio complicado. Tá doendo aqui, então vamos fazer aqui. Não, tá doendo assim, como tá doendo? Tá fazendo isso. E aí você, às vezes, tem algumas estratégias de intervenção que ele melhora e você consegue treinar depois. Então, é claro que isso é uma parte do físico. Mas quando você entende o processo, às vezes eu estou com o paciente, eu mandei para o André, tá trabalhar isso, tá? Mas se agora essa semana ele não está muito legal não, tá acontecendo isso, isso e isso, tá? Então manda para cá, a gente às vezes vê, orienta, só faz isso. Então tudo isso a gente tem como fazer, né? Como educador físico e como fisioterapeuta. Na verdade, o ideal é trabalhar em conjunto, não tem outra saída. Justamente. Como, na verdade, a pessoa já vem com um processo de dor, ou dor crônica, ou qualquer tipo de lesão, né? E ele vem que ele é um indivíduo ativo, ele se lesionou por N motivos e está voltando nesse processo para voltar ao treino com o profissional de educação física, tudo direitinho, para tentar sair daquele processo de dor que ele tinha, mas ele está no processo. Então, esse contato, às vezes, que o personal, a pessoa que é personal trainer, que pega um indivíduo nessa situação, tem que manter contato com o médico, para saber qual tipo de medicação ele está tomando, se aquela medicação, vamos supor que o cara é hipertenso, né? O cara se lesionou, é hipertenso, aí o personal trainer vai prescrever o treinamento, não sabe se ele tomou remédio, qual remédio que ele está tomando, quais as ações que aquele remédio está influenciando naquela dor que ele está sentindo, né? Porque às vezes o remédio não é para dor, mas ela pode ser irradiada para isso. Pode, comenta aí, vai lá. A gente tem, por exemplo, você tem as pessoas que tomam bastante remédio para dor, né? E isso pode ter um efeito rebote, muitas vezes, né? Você tem aí, por exemplo, os opioides, que são os analgésicos mais potentes. Então, você tem aquela pessoa que tem uma sensibilidade do sistema nervoso só porque está tomando muito remédio. Então, o ideal, às vezes, é você tentar deixar aquela droga só para um resgate. E aí é onde entra, porque o exercício físico ele é um tratamento não opioide, não medicamentoso. Então, você vai aliviar isso. E a gente tem, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente tem aí várias pessoas, vamos pensar, Michael Jackson, a gente tem a Princesa Leia, né, do Star Wars, a gente tem várias, Prince, todas essas pessoas, elas morreram por overdose de opioide. Nos Estados Unidos, é uma grande preocupação da área de saúde, né? Essa quantidade de remédio que eles tomam, de analgésico principalmente, então, de opioides. Então, é maior do que, por exemplo, anfetamina e cocaína junto, cara. Então, é um negócio assim... Cara, é um absurdo a quantidade de pessoas. Eu não lembro agora quantas pessoas morreram por ano, mas eu acho que foram mais de 100 atendimentos por tentativa de suicídio, por exemplo, com opioide. Então a gente tem aí muita morte. Então a gente tem no exercício uma forma
não medicamentosa da gente trabalhar. Entendeu? O exercício é nosso potente aliado. Como que a gente vai fazer dele nosso remédio, né? E aí a gente vê também, é interessante, a Dani fez uma pergunta aqui que a gente vai comentar, mas nesse ponto de vista que você estava falando aí, a questão da qualidade de vida, né? Será que nos Estados Unidos, a gente sabe que nos Estados Unidos a maioria das pessoas tem uma qualidade de vida sedentária, né? Indivíduos obesos, estresse por causa de pressão, de guerra, enfim. Então tudo isso, como você falou no início, influencia nesse processo da dor, né? E aí a Dani, ela pergunta para você, Moacir, essa quarentena está amplificando a somatização. Pela sua experiência, o que isso pode causar no corpo físico? Dani, é o seguinte, a gente tem aí, nessa quarentena, a gente está vendo o quê? Muita alteração de comportamento, né, cara? As questões de emoção, comportamento, né? A gente tem muitas pessoas aí com medo, ansiedade, depressão, muito estressada, sem dormir. E tudo isso que eu acabei de falar é uma via dupla, de mão dupla para dor. Então, assim, pessoas que têm mais depressão, elas vão ter mais chance de ter dor. Pessoas que têm dor, elas vão ter mais chance de ter depressão. Então, a gente tem um mecanismo aí de via de mão dupla. Então, e aí, sem falar na quantidade de exercício que diminuiu, né? Então, a gente tem pessoas que se exercitam menos, que normalmente estão comendo pior, né? Estão sem a sua rotina, estão sem sono. Se eu pudesse escolher alguma coisa para dar a alguém, eu dava sono bom para todo mundo, cara. A gente tem aí pessoas... porque a gente tem pessoas que sofrem de insônia, é cada vez mais comum a gente ver essas pessoas com dor. E, por exemplo, uma noite de sono mal dormida, você não consegue recuperar em 2 dias, 3 dias. Você leva mais tempo para recuperar. Imagina você no meio dessa pandemia, ficando várias noites de sono. Eu já virei várias noites aqui em casa. Eu não conseguia dormir. Várias preocupações, várias coisas. Aí eu entrava no computador, começava a trabalhar, começava a pesquisar, começava a fazer as coisas. Quando eu vi, já era 5 horas da manhã. Então, e aí eu comecei a ter dor. Aí o que eu fiz? Eu disse, espera aí, eu tenho que melhorar meu estilo de vida, eu preciso dormir, eu preciso me controlar. E aí eu parei de ver televisão, comecei a distrair muita coisa. Eu disse, quando esse negócio melhorar, eu vou saber. Então, eu sei que está piorando, então a gente tem que tentar fazer E comecei a fazer exercício. Não tem jeito. Tem que fazer. Aqui em casa também, a gente limitou o horário assim, para não perder de uma maneira geral, mas a gente assiste só o repórter local e um pouquinho do nacional para saber como as coisas andam, né? Porque vai que descobriram aí a cura e a gente não está sabendo, né? Então aí a gente limita. Como eu sigo algumas pessoas que são mais pesquisadores e tudo, tenho esses grupos aqui no WhatsApp, assim, então eu sempre fico sabendo das coisas boas. Às vezes entra as coisas ruins também, mas eu tentei abstrair. Foi a minha forma de, esquece, não quero mais ver isso. Uma vez ou outra a gente vai lá e vê uma informação, tá? Mas uma coisa muito selecionada mesmo, porque não adianta, você vai ligar para ter notícia ruim. Então... E como você falou, né, a prática de exercício físico, né, e muita gente que acompanha a gente, que não é da área da educação física, da fisioterapia, que era frequente em academias, era frequente no crossfit, enfim, nas suas atividades, e de repente fica meio perdido de como fazer, até porque muda o processo da gente como profissional, orientar, acompanhar, né, e aí essa pessoa para um pouquinho de fazer exercício físico, o próprio profissional da educação física para também, porque fica meio perdido. E aí vem o psicológico, né? Influencia na dor. A gente vai ter que, a gente agora vai ter que, quem tem seu personal, quem tem seu fisioterapeuta, a gente vai ter que entender que a gente está num processo de mudança. Não é isso? E esse processo de mudança passa por isso aqui que a gente está fazendo agora, né? Essa coisa do online. Então, eu tenho atendido alguns pacientes online, prescrição de exercício também eu tenho feito, com alguns pacientes dando continuidade, né? Porque aí é aquele negócio, imagina um cara que tem dor, e aí o cara está totalmente, num ambiente totalmente desfavorável, né? Que gera mais dor, então a gente tem que estar acompanhando esses pacientes. Isso de uma forma ou outra vai servir para que a gente mostre que a fisioterapia ela é muito além, e a educação física também, do contato, né? Da pessoa estar junto. Isso. Eu vi até você fez uma postagem sobre isso, né? Esquecer um pouquinho o toque.
E aí vai também outra formação que o profissional de educação física tem que ter, é a questão da comunicação, de como é que ele indica o exercício sem estar necessariamente próximo da pessoa. O entendimento que a pessoa vai ter do exercício que ele está comandando, né? Então, cursos... E principalmente se virar nos 30, né? Com o que o paciente tem em casa, com o que o cliente tem em casa. Sim, e às vezes sim. ele não tem nada, ele só tem um banco e mesmo assim um banco que ele pode cair, não tem um elástico, não tem nada e você vai ter que se adaptar. Né? Aí a calistenia tá em alta, a calistenia voltou em alta aí por causa justamente disso, treinar com o próprio peso do corpo. O teu mestre ele faz uma pergunta aí, ó. A irmã dele tem fibromialgia, ele pergunta se tem algum exercício que ela pode fazer em casa. Bom, tem várias coisas, né? O que a gente indica para pessoas com fibromialgia? Intensidade baixa, tá? A gente começa sempre com intensidade baixa, a moderada, em alguns artigos, tá? Mas quando a gente pensa em melhorar essa condição, a fibromialgia é uma condição realmente que o exercício cai como uma luva. É o tratamento de primeira linha para essas pessoas. E aí é tentar se exercitar. O que eu costumo dizer? Mas como ela vai saber se é moderada ou se é leve? Faz o exercício de acordo com a sua percepção de esforço. Percebi o esforço como, tá pesado, então diminui. Tá leve. Não interessa se ela está dando um passo a cada minuto. Um exemplo, numa caminhada. O que interessa é a percepção de esforço. Porque a gente precisa botar aqueles analgésicos para ser liberados, tá? E treinar isso, né? E aí, eu costumo dizer que a fibromialgia, a gente melhora muito a fibromialgia também com as outras coisas, né? Um sono bom, geralmente um nutricionista para cuidar do intestino, porque muitas pessoas com fibromialgia têm a disfunção do intestino irritável, né? Do síndrome do intestino irritável. A ansiedade é muito grande nessas pessoas. Tá? Vem depressão, vem ansiedade. Então, a gente tem aí um peixe dentro de um aquário. Então, a gente tem que tomar um pouco de conta desse aquário, mais do que do peixe, às vezes. Então, é verdade. E outra coisa, procurar o profissional, né, Moacir? Não ir atrás de pessoas que vai lá no blog, o blogueirinho da moda, o blogueiro da moda lá, e aí vai fazer um exercício de alta intensidade e não sabe o que está fazendo e acaba se prejudicando. É verdade. A gente tem aí que ter um acompanhamento, cara. Mas essa paciente mesmo que me ligou, ela só me ligou porque ela realmente não aguentou mais. Uma delas, a última aí que me ligou, porque ela não aguentava mais. E ela ficou com medo de ir no hospital. Se ela tivesse a oportunidade de ir no hospital, ela tinha ido no hospital e não tinha ligado para mim, para fazer o atendimento online, porque as pessoas pensam que o fisioterapeuta é muito do toque, né? Então, não é só toque. A maioria das coisas a gente resolve com exercício. Né? E o educador físico é o cara do exercício. É o que eu sempre falo. O educador físico que aprender a trabalhar com dor vai ficar rico. Porque aí, em vez de vai sair de uma hora a aula de, sei lá, 50, 60, 70, 100, ele vai cobrar 150 e vai ter gente pagando, cara. Porque sabe que ele realmente é essencial para a doença dele, para a condição dele, vamos chamar de doença. Então, quando eu falo isso, as pessoas ficam me olhando e falam assim, cara, vocês têm a faca e o queijo na mão, cara. É só estudar um pouquinho. Não tem muita coisa o que fazer. Manda ela me procurar lá, mestre. Já ganhou o cliente. Então, assim, a gente tem várias condições aí para... E quando a gente pensa em exercício, André, a gente tem que pensar o seguinte. A gente tem um objetivo dentro desse exercício da pessoa com dor crônica. E aí a gente tem, por exemplo, vamos pensar, eu tenho o objetivo de melhorar o controle motor. Eu tenho... o objetivo de melhorar a força. Por exemplo, eu tenho uma tendinopatia do tendão do patelar. E aí eu tenho que realmente trabalhar com carga para recuperar essa tendinite, essa tendinopatia. Não tem outra forma. É carga, entendeu? Para modular esse tendão de novo, para que ele possa se regenerar. Agora, eu tenho como fazer isso. Existem alguns protocolos a seguir. Né? Eu tenho isometria, depois eu tenho o heavy slow, que é uma contração bem lenta. Então, tudo isso a gente tem que levar em consideração na hora de prescrever. Não é só fazer exercício. Né? Pessoas que têm osteoartrose, né? A dor patelofemoral, então a gente já sabe que o quadríceps precisa estar forte. Antigamente a gente achava que era só o alongamento do isquiotibial, e hoje a gente sabe que a relação é quase nenhuma, vamos dizer assim. Porque na verdade o corpo ele é um conjunto, né? Então existem relações em diversos pontos. Ô Moacir, a gente está com 55 minutos já de live. Eu acho que se a gente conversar aqui já tá
passando, mas daqui a pouco pode ser que o Instagram derrube a gente. Dizer assim que o ano passado a gente já tentou, em alguns momentos, conversamos para bolar algumas ideias, a Proativa e com o profissional Moacir, que é fisioterapeuta profissional de educação física, trazer cursos, né? Você também, eu vejo que você está sempre com cursos aqui em Recife, eu vi também na região Nordeste também alguns cursos, e que o profissional da educação física que esteja assistindo essa live, né, que procure se qualificar. Como ele disse, é um mercado que precisa de profissionais cada vez mais qualificados. Então, faça formação, faça qualificação, se capacite. E pode ser que depois de pós-pandemia, né, a gente volte aí, faça um acordozinho, né, e aí a gente possa proporcionar aos profissionais da educação física que nos acompanham, até porque a gente não é empresa de educação física, é evento de educação física, mas é uma empresa de evento de uma maneira geral, mas nosso maior quantitativo de seguidores é da área da educação física, porque a gente tem essa preocupação, sabe, Moacir? O propósito da Proativa, quando foi criada, foi qualificar cada vez mais o profissional para que as pessoas possam ser atendidas com melhor qualidade. Esse é o nosso objetivo. E aí, só para finalizar, vou dar a palavra para você finalizar também, eu gostaria de agradecer a você a disponibilidade de estar aqui conosco. Eu sei que a gente tem afazeres, casa, enfim, tem várias coisas para a gente fazer, mas é um tempo de oportunizar também as pessoas um conhecimento. Gostaria mais uma vez de te agradecer e dizer que a Proativa está aberta aí para a gente conversar, para a gente trocar ideias, para a gente crescer junto. Vamos lá, eu que agradeço o convite. Eu tive que segurar aqui o celular porque estava descarregando, então não tinha como eu... mas eu agradeço demais o convite, é sempre bom. O público de educação física é o público que eu mais sinto assim, vontade de trabalhar, né? E é isso, quando der a gente vai... Amanhã eu queria só fazer uma divulgação de uma live que eu vou fazer com a professora Renata Soraya, que para mim ela é um monstro. A gente vai falar sobre cinesiofobia, sobre medo de fazer um movimento mesmo, né? Medo de se mexer. Então, tem tudo a ver com a área da educação física, né? Da fisioterapia, profissional do movimento. E aí, quem puder e quiser assistir, vai estar lá, tá? E vai ser que horas amanhã? Amanhã, cara, eu acho que é 5 horas da tarde. 5 horas. Pronto. Depois da live com o Rafael Ferrier, o pessoal segue direto para Moacir aí. Já acompanha ele aqui, segue aqui em cima. Clica nele aí, segue aí. E agradeço, né, cara? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Eu estou trabalhando também em cima de um curso, talvez eu bote online, que é justamente a prescrição de exercício. Né? Um online presencial. Online presencial, a gente discutindo, várias pessoas. Ainda não sei como é que vai ser isso, mas já está quase pronto. Né? E aí eu aviso para a gente tentar fazer uma divulgação legal. Tá, tranquilo. Então, tamo junto. Vamos tirar uma selfie aqui para postar depois. Deixa eu ver se eu consigo, né? Que meu celular tá cheio de... Deixa eu fazer aqui, então. Sim. Vai, eu vou conseguir não, vai. Eu já tirei. Oi? Oi? Eu te mando. Moacir, obrigado, viu? Sucesso aí, tamo junto. Eu que agradeço. Valeu, André. Beijão em todos. Valeu, tchau, tchau. Valeu. Pessoal, estamos encerrando aqui nossa live. Obrigado a todo mundo aí pela participação. Já agradecer ao professor Moacir. Vou só passar aqui um recado para vocês, que a gente está com um projeto que está vindo aí com o Proativa Mundo, tá? E a gente vai estar com imersão de biomecânica postural. A partir de segunda-feira a gente vai estar divulgando como é que vai ser todo esse processo. Então, apenas para seguidores da Proativa Event. Se você não é seguidor, aproveita, segue aí que vai ser um curso top, gratuito. Abraço!